Gurizada, o negócio é o seguinte. Tô aqui tomando meu mate. Vou parar um pouquinho para conversar com você sobre esta possibilidade do Ferreira, o Ferreirinha, esse jogador que está em litígio com a direção gremista, de acabar jogando no Beira-Rio, no rival, no Internacional. Antes eu quero te convidar, enquanto eu tomo aqui o meu mate, te inscreve no canal, dá o teu like, dá o teu like, ativa as notificações e vem pra cá para conversar sobre futebol, sobre dupla Grenal, sobre seleção brasileira com o Menegas. Pode divergir de forma saudável, sem ataque epidérmico, coloca a tua opinião e vem pra cá conversar sobre futebol. Bom, isso aí é muito antigo no futebol gaúcho, de um jogador jogar no azul e ir pro vermelho, jogar no vermelho e ir para azul, inclusive da base. Tivemos Grenal em disputa por jogador, começou muito antigamente, mais recentemente lá nos anos 80 com o Batista, né, jogador formado no Internacional, campeão brasileiro pelo Internacional, não renovou seu contrato, o presidente Fábio Koff foi lá, depositou 1 milhão de cruzeiros na Federação Gaúcha de Futebol e levou o passe de jogador, talvez seja o caso mais famoso. E depois vieram outros tantos, até por Guinha Azul a dupla Grenal brigou. E teve também recentemente o caso do Henrique Almeida, vocês lembram dele, aquele centroavante que não jogava absolutamente nada? Pois é, ele foi ver um jogo do Inter no Beira-Rio e depois acabou assinando com o Grêmio, 2, 3 dias depois. A dupla Grenal já disputou coisas melhores, né? Brigar por Henrique Almeida é dose. Bem, nós temos um jogador, que é o Ferreirinha, em litígio com o Grêmio, e já surgem nos bastidores especulações de que esse jogador possa parar no Internacional. Há uma disputa judicial entre o Ferreirinha e a direção gremista, e ele tem contrato com o Grêmio até a metade do ano que vem, quando então estará liberado. Pode assinar contrato, inclusive, já no final de 2020. O Ferreira, que acabou de dar uma entrevista para o canal do YouTube do Nicola, e foi muito ácido com relação à direção gremista. Ele chegou ao ponto de dizer que queria, na verdade, colocar na justiça os dirigentes do Grêmio e não o clube. Até o Renato intercedeu, né? Antes de surgir o imbróglio, o Renato ligou para o pai do Ferreirinha, segundo o jogador também revelou nessa entrevista, para tentar acalmar os ânimos e fazer com que as partes entrassem em acordo. O que hoje eu digo para vocês é absolutamente improvável. O Ferreira já está com 22 anos, ele faz em dezembro desse ano 23 anos. Então já é um jogador que começa a ter a sua biografia. Ele não é uma jovem promessa, uma jovem revelação, mas ele ainda não conseguiu deslanchar. Bom, o fato é que já há essa especulação de que, em função do litígio, ele possa parar no rival no Internacional. Hoje eu conversei com um empresário do jogador, o Pablo Bueno. Ele mora em Kiev, tem uma diferença aí de 6 horas no fuso horário. Eu liguei tarde aqui no Brasil e lá já era meio da noite em Kiev, onde ele está. E o Pablo, que é o empresário do TT, levou o TT para o leste europeu. O Pablo me disse que não há nada nesse sentido, mas que o Ferreirinha ficaria encantado com a possibilidade de jogar no Internacional. Ele chegou a me dizer o seguinte: seria demais para ele, seria demais para o jogador a possibilidade de jogar no Inter, mas ninguém me procurou ainda. Disse também o empresário do Ferreirinha, o Pablo Bueno, que na base do Internacional, segundo ele, o Ferreirinha é tido como um fenômeno. Não estou aqui para julgar se isso é verdadeiro ou não. Me parece que é um certo exagero, mas eu não sei se isso é verdadeiro ou não. Se a base do Internacional, como disse o Pablo, considera o Ferreirinha um fenômeno. E o Pablo me disse assim, ele é muito mais valorizado na categoria de base do Internacional do que na categoria de base do Grêmio. E aí fez outras considerações. Eu continuo achando que em alguns momentos o jogador foi mal aconselhado e que este imbróglio não é bom para ninguém, nem para o Grêmio e muito menos para o jogador, para o Ferreira, que vai ter a sua carreira prejudicada sem jogar futebol durante 1 ano e meio. Todo o ano de 2020, o ano de 2020 já está comprometido em função da pandemia. Isso também é verdade. Mas até a metade de 2021, o Ferreirinha também não vai jogar futebol competitivo, vai ficar lá treinando no time de transição do Grêmio. Bem, conversei também, enquanto eu dou uma bicada aqui no mate, só para não esfriar, conversei também com um dirigente do alto escalão do Internacional.
bati um papo sobre esta possibilidade e ouvi uma tese muito interessante e muito, inclusive, educada desse dirigente do alto escalão do Internacional com relação a esta possibilidade. Primeiro que ele me disse assim, bom, o Ferreirinha, Meneghetti, não é tudo isso. O Ferreirinha não é, né, como quem diz assim, a última bolachinha do pacote. Ele não é esse jogador extra classe. Ele é um bom jogador, tem algumas virtudes. Também disse que não há nenhuma intenção neste momento do Internacional de entrar neste imbróglio do Ferreirinha com o Grêmio. Diz também que o jogador hoje não tem o perfil que o Eduardo Cudê busca para o seu time e que ele entende que se o Internacional fizesse qualquer tipo de manifestação com o intuito de sondar, especular a ida do Ferreirinha para o Beira-Rio, que isso seria uma ameaça às boas relações institucionais que as duas direções têm hoje. O presidente Bolzan e o presidente Marcelo Medeiros são amigos cordiais de longa data, estudaram junto, fizeram formação jurídica talvez num período parecido e tem um vínculo, não são amigos, mas tem uma relação fraterna e cordial. É claro que os dois times dentro de campo, e a gente viu isso no Grenal da Libertadores da América, eu vou exagerar aqui, querem se matar em busca da vitória. Tá bem, mas esse dirigente do alto escalão do Internacional disse que não seria de bom tom o Internacional fazer qualquer movimento agora. Mas que, numa possibilidade futura, num futuro, depois que o jogador rodar, passar por outros clubes, ele não vai dizer que é proibido que o Ferreirinha estacione no Beira-Rio. E aí ele está até certo em ponderar isso. Mas eu achei muito correta essa posição do dirigente do Inter, porque seria muito ruim neste momento um jogador, e acho que o Grêmio tem que usar isso, inclusive, como exemplo para um futuro quando pode acontecer o inverso. Um jogador que está num imbróglio lá com o Internacional, que o Grêmio faça uma proposta apenas para tumultuar e complicar o negócio. Então, achei muito ponderada, muito equilibrada a posição desse dirigente colorado, dizendo assim, não, a gente não tem intenção. Ele acha que o jogador, inclusive, não é esta bola toda, que não é tudo que se diz, tudo que o problema talvez criado seja maior do que a bola dele. Ele não me disse isso, é uma interpretação aqui do jornalista, mas que o Internacional, tendo em vista a relação cordial com o Grêmio neste momento, não iria se intrometer nesse negócio e acha muito improvável que, claro que essa direção do Internacional passa a gestão ou não, pode ter uma sequência de trabalho, mas não com o mesmo presidente no final do ano. Bom, aí é um outro corpo diretivo, a gente não sabe o que pode acontecer. Mas ele disse que no futuro, depois do Ferreirinha passar por 2, 3 clubes, bom, aí é uma outra história, se alguém quiser contratá-lo, ele já está no mercado. Mas fazer uma passagem da Arena para o Beira-Rio, esse dirigente colorado praticamente descartou. Então é isso, o Ferreirinha segue em litígio com o Grêmio e é bastante improvável, quase impossível, que neste momento ou no ano que vem tenhamos aí uma passagem dele da Arena para o Beira-Rio. Feitoria, gurizada! Vai, um abraço.